Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um vídeo fazendo uma reflexão do livro de Marcos, dando sequência às outras reflexões que a gente vem fazendo. E hoje a gente vai fazer uma reflexão em cima do texto que está em Marcos 9, do verso 28 e verso 29. A gente está abordando aqui o texto que fala sobre a cura de um jovem possesso. Eu vou fazer aqui uma introdução rápida até a gente chegar na situação do verso 28 e 29. Então vamos lá. Tudo começa no verso 20, aliás, no verso 2 a 13, do 2 ao 13, que ele mostra que Jesus, ele chamou Pedro, Tiago e João e os quatro foram para um monte, e lá no monte Jesus ele se transfigurou diante deles, né? E o segundo texto apareceu também naquele evento maravilhoso e extraordinário. Apareceu Moisés e Elias, e Jesus estava conversando com eles. E naquele meio, o próprio Deus Pai, falou, apareceu uma nuvem e falou, e os discípulos de Jesus caíram por terra e ficaram temerosos, e depois a nuvem desapareceu, a voz desapareceu, Moisés e Elias desapareceram e só ficaram os quatro. Isso foi num dia. No dia seguinte, falando agora já entrando no verso 14 até o 17, quando eles descem do monte e os quatro vão se encontrar com os 9 discípulos que não subiram ao monte, eu posso dizer assim. Quando eles chegaram até os 9 discípulos que não subiram ao monte, eles encontraram um cenário caótico. O que foi que aconteceu? Um senhor levou seu filho, que estava possesso, de um demônio mudo e surdo, e levou esse jovem para os 9 discípulos. Na verdade, ele procurou Jesus. O texto não fala isso, mas a gente deduz isso. Ele foi procurar Jesus, obviamente, e não encontrou Jesus, encontrou 9 discípulos de Jesus. Então ele acreditou que os 9 poderiam solucionar o problema, até porque já tem histórico de que os 12 discípulos de Jesus, eles expulsaram o demônio, eles curaram enfermos. Então isso aí, essa informação, ela correu por todo Israel, e até fora de Israel. E naquele meio, os 9 discípulos não conseguiram resolver o problema. Então, teve também a presença de muitas outras pessoas. O texto não fala quantas pessoas estavam presentes. E teve também a presença dos fariseus, Dos fariseus, deixa eu só tirar essa dúvida. De fariseus não, os escribas, desculpem. Então teve a presença dos escribas, que a gente sabe muito bem que os escribas, fariseus, os sacerdotes dessa época, eles ficavam procurando defeito no ministério de Jesus. E com certeza os fariseus provocaram alguma situação, fizeram algum ato de contenda, de desavença com os discípulos, e o povo também. Esse povo de Israel não era brincadeira, e começou aquela barulheira toda. Então Jesus e os 3 discípulos, quando desceram do monte, encontrou esse cenário caótico, que essa parte está do verso 14 ao 17. Entrando no verso 18 até o 24, Jesus começa a ter um contato com o pai do jovem. E eles começam a conversar. O pai do jovem se curva diante dos pés de Jesus. Jesus
começa a conversar com ele, depois pergunta quanto tempo, toda aquela situação que aquele demônio vem gerando na família dele, no jovem, no filho dele, aliás. E o pai do menino vem falando, explicando as coisas. E essa parte aqui que está do verso 18 ao 24 é justamente o trabalho de fortalecimento de fé. O mesmo trabalho que Jesus fez com Jairo, que era um dos principais da sinagoga. E a gente já deu essa aula antes. Então Jesus precisava primeiro fortalecer a fé desse homem para poder fazer o milagre. Até porque ele sempre disse, né, que a tua fé, quando ele curava alguém, ele dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E esse cidadão aqui, ele precisava primeiro crer, porque com certeza ele tentou de tudo. Antes desse episódio aqui, ele tentou de tudo e não conseguiu resultado. Por fim, ele procurou os 9 discípulos e também não teve resultado. Aqui esse homem, ele estava desesperado. Ele estava desesperado. Veja só aqui no verso 24. Ele diz assim: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Anteriormente, ele chegou para Jesus, quando ele estava falando, no verso 22, que o filho se jogava no fogo, se jogava na água, né? Aliás, o demônio jogava o filho dele no fogo, na água. E no final do verso 22, ele fala: tem compaixão de nós e ajuda-nos. E no 23, Jesus diz: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Aí é quando ele fala esse texto no 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Com outras palavras, ele está dizendo: Senhor, eu quero crer, mas até agora eu não vi motivo para crer. E aí Jesus entra aqui no 25, ele, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, no 26 já, e ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. O espírito, antes de sair do jovem, ele agitou, ele chacoalhou o jovem, derrubou o jovem para poder sair. E as pessoas acharam que o jovem tinha morrido. No 27 diz: mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então Jesus aqui, ele finaliza o milagre, né? Ele faz o milagre completo. Do 25 ao 27 é a expulsão do demônio, como a gente acabou de ver. E agora a gente vai entrar no texto que é o texto da reflexão. No 28 diz o seguinte: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E esse verso aqui, 29, quando Jesus fala esta casta, né, esta espécie, este conjunto, eu posso dizer assim, esse grupo, esse montante de demônios, não pode sair senão por meio de oração, conversa, né, com Deus, e jejum. O jejum aqui, gente, não é simplesmente o jejum da gente parar de comer, parar de beber e ficar um dia, 2 dias sem comer,
fazendo oração, não é isso não. Aqui a gente até tratou esse assunto no estudo passado, e a gente viu que o jejum aqui ele se trata de uma consagração. Aqui é uma consagração. Independente de você fazer um propósito para Deus, aliás, independente de você parar de comer ou não, se você fizer um propósito a Deus e você trabalhar nele, isso já é um ato consagratório. Você vai viver em consagração, a sua vida sendo dedicada à obra de Deus. E aqui os discípulos, no verso 28, ele faz uma pergunta, e Jesus responde no verso 29. E Jesus já vai direto ao ponto, já vai direto ao que gerou. Em nenhum momento aqui eles disseram para Jesus: Senhor, a gente não jejuou, a gente não orou essa noite, na última noite, no último dia. Depois que vocês subiram para um monte, a gente parou de orar, a gente parou de jejuar. Em nenhum momento eles falaram nada disso, mas Jesus já foi direto ao ponto, já falando do jejum e da oração. O que era que estava acontecendo aqui? A resposta para isso aqui, na verdade, ela está no verso 34 e 33 e 34. Veja só, 9:33 diz o seguinte: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Ele está perguntando aqui: o que é que vocês estavam falando pelo caminho? No 34 diz: mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Então, a gente entende que aqui está a resposta para o insucesso dos 9 discípulos. Aqui está um motivo dos 9 discípulos terem falhado aqui com esse jovem possesso. Ao invés deles manterem a comunhão entre eles, estavam sem a presença de Jesus, estava faltando 3 discípulos, né? Estavam ausentes 3 discípulos, e eles provavelmente começaram a discutir essas coisinhas pequenas. Provavelmente eles poderiam estar falando que os 3 são os melhores, os escolhidos de Jesus, porque Jesus, quando chamou os 3 para subir ao monte, Jesus não disse o que ia fazer, e também Jesus não disse por que estava escolhendo os 3. Jesus simplesmente convidou e eles foram. Então, aqui pode ter gerado uma certa inveja entre os discípulos. E é justamente onde se encaixa perfeitamente com o verso 28 e 29. A questão da casta não poder ser expulsa, ou qualquer outro milagre não poder ser feito senão por jejum e oração. Esse é o problema. Isso acontece com todos nós, todos os dias. Nas igrejas, em casa, geralmente o ego ele fala um pouco mais alto do que a fé, do que a comunhão. E quando isso acontece, a gente perde, como se perdesse comunicação com Deus. É como se perdesse aquela intimidade com Deus. E não adianta, depois que a gente perde a intimidade, perde a comunhão com Deus, não adianta. O que você falar, Deus vai ouvir, mas não vai te atender. Infelizmente. Isso é o que o texto mostra, e a gente vê aqui outros e outros textos mostrando essa realidade. Você quer ter uma comunicação com Deus, você quer ouvir a voz de Deus, quer ter uma resposta de Deus, busque comunhão primeiro com o seu próximo, com os seus irmãos, na igreja, na sua família, principalmente na sua família. Busque essa comunhão. As demais coisas, elas vão aparecendo, elas vão se encaixando, e Deus, ele se agrada dessa comunhão.
ele se agrada. A gente tem que amar um ao outro, a gente tem que servir um ao outro. Se a gente tiver esse princípio dentro do coração, com certeza Deus vai te ouvir. Porque se você... Isso tem na Bíblia também. Eu não lembro qual é o versículo e nem o livro aqui. Mas diz na Bíblia também que Jesus falou, né? Se você não consegue amar uma pessoa que você vê, o seu irmão, alguém da sua família, que você vê, que você está conversando, que você está vivenciando com ela, se você não consegue com uma pessoa dessa, imagine com Deus que você nunca viu. Isso tem total fundamento. Porque primeiro a gente tem que ter comunhão uns com os outros. Para depois, é como se fosse um exercício. Você tem comunhão com os seus irmãos, com a sua família, com a igreja. E na sequência você vai ter comunhão com Deus. É como se o caminho estivesse fechado e ele fosse se abrindo, né? Tivesse várias portas. A primeira porta é quando você tem comunhão com a família, aí vai se estendendo, né? Aí você vai caminhando. A segunda porta é quando você tem comunhão com os amigos, aí vai se estendendo, vai se abrindo. A terceira porta é como se você... É como se abrisse depois que você tivesse uma comunhão com a igreja, e assim sucessivamente, até você chegar a Deus. É lógico que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não sei explicar isso, mas a Bíblia fala que Deus ele nos ouve, ele pode tudo e todas as coisas, e eu creio fielmente nessa palavra. E a gente encerra essa reflexão lendo a passagem que está em 9, no 35 ao 37. Veja o que está dizendo aqui. Depois que... eu vou ler o 34, né? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. 35. E ele, assentando-se, Jesus, né? Assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Veja que é o conjunto da obra, né? Para poder você ter a comunhão com Deus. Você tem que receber as pessoas. Você tem que ter um coração como um coração de uma criança, aquele coração sem maldade. É difícil isso. Talvez eu possa dizer que é impossível, mas a gente pode trabalhar nisso. A gente pode trabalhar mortificando as nossas vontades todos os dias, os nossos desejos da carne, aqueles desejos que desagradam a Deus. Então a gente pode trabalhar nisso. E cada vez que a gente faz isso, a gente fica mais próximo dessa realidade, que é ser uma criança. Tomando a criança pelos braços, lhes disse: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E aqui no verso 35 é justamente o resumo desse enigma aqui, da falta de comunhão. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Sirva ao seu próximo, sirva ao seu irmão, seja humilde, mortifique essa soberba, essa como é que eu posso dizer, essa ganância, qualquer sentimento que desaprove, que Deus desaprove.
E Jesus aqui no 35 ele está falando dele mesmo, porque foi o que ele fez. Ele desceu do céu, desceu do seu trono, desceu do seu reino, deixou a sua glória de lado e veio aqui servir a todos nós, curando, ensinando e, por fim, se entregando para morrer na cruz para nos livrar dos nossos pecados. Ele precisava fazer isso para poder ele nos ensinar que a gente deve mortificar, a gente deve matar a carne. Quando eu falo isso, não é a gente se matar, não. É a gente mortificar os desejos que a gente tem como homem. Aqueles desejos que Deus não se agrada. Amém, meus irmãos? Então essa é a mensagem, é a reflexão do livro de Marcos, capítulo 9, do 28 ao 29. Agradeço aí pela audiência de vocês, agradeço aí pela participação de vocês. Espero que essa palavra e todas as outras que a gente vem postando edifique a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus parentes, né, dos seus amigos, a vida da igreja, principalmente, e que todos nós sigamos os conselhos que Jesus nos ensinou. Amém? A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus.